o que aconteceu com a esquerda e o que aconteceu com o nosso país, na verdade. E Né? quando a gente fala esquerda, a gente coloca o PDT dentro, vale lembrar. Sim, não, é uma autocrítica também. Tá? Então, primeiro ponto, assim, sobre essa questão se somos ou não somos um país fascista, eu acho que ficou bastante claro. Né? Não tem uma linha de separação muito clara nisso, a não ser quando, de fato, o fascismo chega no poder, né? Mas existe uma cultura fascista que é inerente a todas as sociedades, ela está aí presente. Existe uma certa parcela da sociedade que nega a participação democrática, tem pavor a isso, tem pavor à ideia de igualdade, tem pavor à ideia de distribuição de renda, tem pavor a tudo isso. E diga-se passagem, burra, incompetente, apolítica. Né? O fascismo vira também uma espécie de lugar de acolhimento que dá não só empoderamento, mas acolhimento para essas pessoas que se sentem, de uma certa forma, excluídas ou se sentem atacadas. Bom, aí dito isso, né, a crítica que eu faço, que venho fazendo há muito tempo, e eu vou puxar aqui alguns exemplos para a gente entender isso melhor, é que eu acho que a esquerda, desde 2013, ou talvez, né, mas 2013 para mim foi um marco, que a esquerda literalmente se acovardou. Desde que ela viu a direita se apropriar, tá, de determinadas questões, né, como, por exemplo, as pautas ditas conservadoras, etc., né? A esquerda, em vez de fazer um enfrentamento, de fazer esse debate, que é fundamental, ela se acovardou e resolveu simplesmente dizer assim: não, é melhor não falar isso, porque se eu falar de aborto, os cristãos vão ficar incomodados e eu não posso perder o voto dos cristãos. E aí, vamos lá. Algumas coisas, né, que eu quero pensar aqui que são bem sintomáticas. A gente viu ali no debate da Globo 3 personagens, Padre Kelso, o cara do Novo, que eu esqueci o nome, o próprio Bolsonaro, né, criminalizar a esquerda com uma narrativa absurdamente mentirosa, né, mas absurda, uma narrativa rasa, de que, como é que é? De que a esquerda sexualiza as crianças, de que a esquerda cria uma universidade de terroristas, cria terroristas na universidade, ou outras ideias, assim, por exemplo, em economia, de que o problema do Brasil é ter estatal demais, é ter estatal improdutivo, que só dá prejuízo, por isso é melhor privatizar tudo. Né? E, curiosamente, eu não vi ninguém, nem o Ciro, nem o Lula, isso vai uma crítica aos dois, né, rebater isso. E quando eu digo rebater, não precisa nem se discutir propriamente isso, porque eu acho que é uma discussão tão rasa, baseada em argumentos tão rasos, que bastava se tratar com um certo desdém. Eu disse, olha, desculpa, né, isso aqui é uma madeira de piroca, literalmente. Né? Achar que hoje, né, por exemplo, sobretudo durante o período da pandemia, que as crianças não precisam ter educação sexual para se protegerem dos abusos que acontecem dentro da família, né? Dentro de casa, é uma total insensatez. Né? Como a questão do aborto, por exemplo, né? Que o Ciro fala, até com uma certa inteligência, que se eu falar de aborto, imediatamente as pessoas colocam um filtro e me excluem automaticamente, e eu não quero isso. Eu discordo um pouco dessa posição dele, apesar de entender que o que ele fala é verdade, mas o meu ponto de vista é que falar de aborto é absolutamente essencial para que a gente possa justamente se colocar do lado dessa quantidade gigantesca de mulher que, de alguma forma, tem que enfrentar esse trauma de ter que lidar com uma questão de saúde de uma maneira não oficial, digamos, não legalizada. Né? Então, que mulher já não passou por esse tipo de problema ou já não teve esse tipo de problema na família? E aí, essa gente imediatamente vem para o nosso lado. Não tem como, porque a gente está defendendo um problema que elas vivem tão concreto, tão real quanto fome, quanto falta de emprego, tão concreto quanto isso. Então, assim, isso para mim é muito significativo, que a esquerda se recusa a fazer esse debate. Tá? Um outro ponto, que eu acho que também vale a pena a gente ressaltar, é que justamente ganhou as eleições, né, ou ganharam cargos, justamente, tá, as pessoas que fizeram esse enfrentamento. E eu cito aqui o exemplo da Duda Salabert, né? Uma travesti, uma transexual, foi a mulher mais votada na história de Minas Gerais.
exatamente porque ela não só fez essa luta, como ela representa isso, uma esquerda que não se acovarda, que não se nega a dizer quem é e não se nega a defender aquilo que, historicamente, a gente sempre defendeu. Então, vamos lá. Isso é muito sintomático, que a esquerda tenha caído nessa posição, porque ela passa a negar uma série de contradições, uma série de questões da própria sociedade, ela passa a varrer para debaixo do tapete e ela torna a conquista da direita muito fácil, porque ela não tem nada que se oponha a isso. Então, a direita vai sair dizendo que aborto é crime, sim, não é uma questão de saúde pública, que as universidades deveriam ser fechadas ou não deveria existir universidade pública, né? Que sim, universidade particular, que as escolas deveriam ser militares, né? E a direita vai criando essas coisas sem nenhum contraponto. A gente fica aqui acovardado, calado, sem dizer absolutamente nada. Me parece que, se for por esse caminho, nós vamos perder todas. Ou a esquerda sai desse manto de invisibilidade que ela criou, de não precisamos não confrontar certos discursos ou certos setores, ou nós vamos perder todas. A gente vai levar muito tempo para sair desse governo ou dessa polarização onde pessoas conservadoras foram jogadas no colo do fascismo por absoluto medo, porque a gente não foi capaz de desmistificar isso. A gente não foi capaz de dizer, não, espera aí, só um pouquinho. É a esquerda que protege vocês. É a esquerda que protege vocês de um sistema cruel, como o neoliberalismo, que vai favorecer os ricos, que vai tirar seus direitos, que vai te explorar, seja em termos de impostos. Né? É a esquerda que vai te proteger disso. Ou a gente faz isso, meu irmão, ou a gente está condenado a ficar reproduzindo esse mecanismo incessantemente. Então, era essa ideia central, né? E dá para pensar vários exemplos disso, né? Onde eu acho que a gente perdeu, e se continuar nessa toada, a gente vai perder sempre. A gente precisa voltar a ser combativo, a gente precisa voltar a ajudar as pessoas a compreenderem que nós é que, na verdade, estamos ali para defendê-las, e não essa direita que diz que está defendendo esses conceitos abstratos. Família, Deus né, e pátria, Deus e família. Que diabo! Enquanto o cara fala isso, ele está tirando a comida da tua mesa, ele está vendendo a soberania do país, né? Ele está perseguindo outras religiões que não sejam a deles. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem isso. E isso porque a gente tem que voltar naquilo que essencialmente diferencia o que é a direita e a esquerda. Dentro da democracia liberal, nós temos projetos diferentes, nós temos visões de mundo diferentes. Exatamente. Né? Ou a gente vai cair naquele papo de nem direita nem de esquerda, para frente. Não tem diferença. Sendo que direita e esquerda são diferentes formas de como avançar, de como ir para frente, né? Sim. Mas a questão é essa, né? Uma esquerda já que a gente está falando de segundo turno, né? Que não se compromete em manter as estatais. Uma esquerda que não debate teto de gastos, que fala em revisar reforma trabalhista e não revogar reforma trabalhista. Exatamente. Ou reforma da Previdência. Em outras palavras, fala, olha, a gente vai manter tudo que está de 2016 para cá. Aí a gente começa a pensar, que esquerda é essa? Uma esquerda que se alia e que coloca juntos, na mesma foto, Meirelles e Boulos. Aí a gente tem que dizer, alguém está sendo enganado. Meirelles, cuja proposta é muito parecida com a do Paulo Guedes. Sim. E aí, quer dizer, só porque mudou a cor do partido, a gente mudou? É o companheiro Meirelles agora? Ou é o companheiro Alckmin? Desculpa, sim, não engula essa história. Não tem como, né? É muito complicado. É muito difícil. Né? Vamos lá, Meirelles responsável, presidente do Banco Central responsável pela maior taxa de juros desse país, né? Justamente no governo Lula, se não me engano, né? Ou na Dilma, não lembro. Não, no governo Lula, né? E aí as pessoas não entendem muito bem o que isso significa, né? Mas é exatamente você está favorecendo o sistema financeiro, está favorecendo o banco, favorecendo essas coisas, e ó, tome no lombo do trabalhador. Aí vem o Lula e diz, não, mas no meu tempo as pessoas compravam geladeira, andavam de avião, etc. Sim, mas as consequências imediatas disso, se endividaram, pagaram 3 geladeiras, pagaram o valor de 3 geladeiras para levar uma,
né, se endividaram terrivelmente, estão com o nome até hoje no SPC e não conseguem sair disso. Né? É um país Que criminoso. tempo esse, né? Oi? E que tempo é esse, né? Exatamente. Então, assim, é mais uma mentira que está sendo contada. Por isso Né? eu acho essencial, acabou de sair aqui, mas tô fugindo aqui para pegar, tá me fugindo aqui os pontos, quando, agora sim, o PDT pediu, né, que o PT endossasse 3 propostas Sim, defendidas pela campanha do Ciro sim. para esse segundo turno. Né? Uhum, 3 que é importantes dentro disso. Né? Renegociar e zerar as dívidas do SPC, perfeito. que o Ciro, enfim, vários momentos já explicou Sim. como e o porquê dentro desse projeto. O plano de renda mínima, né? Uhum, Plano de renda mínima Eduardo Suplicy, que o Ciro tinha colocado dentro do seu programa, né? O Suplicy, que inclusive foi ignorado pelo PT nesse processo, diga-se, uhum. enfim, deixa eu falar. E a educação em tempo integral. E discutir educação em tempo integral dentro quando se faz essa proposta de novo ensino médio, enfim, todas essas coisas, é bastante significativo. Confesso que eu esperava que esse bater na tecla justamente do teto de gastos, das reformas e das estatais. Mas, ok, é a margem que a gente tem para negociar. Uhum.